Olá, meu nome é Jorge Gaia Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bertrand Russell, que foi um ganhador de Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho dois livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria a Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, a Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, a Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem nenhum nível como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denester, quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos aqui uns materiais bem interessantes, incluindo partes e análises de um documentário, Batman and Jesus, e eles exploram essa fronteira, essa linha meio tênue entre mito e história. E a pergunta que fica, né, que essas fontes levantam é: como que figuras que talvez nem existiram como a gente pensa acabam ganhando biografias? Biografias que colocam elas no nosso mundo, no tempo histórico. Uhum. E mais, as fontes aqui sugerem que essa ideia de historicizar um mito, que isso era até comum, inclusive na antiguidade, sabe? Lá na época em que as histórias de Jesus começaram a surgir. Vamos dar uma olhada nisso. Exatamente. Isso tem até nome, né? É o eumerismo. Vem de um autor grego antigo, o Eumero. Ele viveu séculos antes de Cristo. Eumero. Isso. E as fontes detalham que ele teve uma ideia bem radical para a época. Ele disse, olha, esses deuses poderosos, tipo Zeus, Urano, talvez eles não fossem deuses desde sempre. Ah, é. E o que eles seriam então? Reis, heróis antigos, gente importante, sabe? Que fez coisas tão grandes que, depois de morrer, o povo começou a tratar como deuses. Foram deificados. Entendi. Tipo, viraram lenda e a lenda virou divindade. Basicamente isso. A ideia do eumerismo é essa. Você pega uma figura que é venerada, que é meio mítica, e constrói para ela uma história. Com data, local, marcadores históricos. Faz sentido. Quase como, sei lá, criar uma certidão de nascimento para uma lenda. E isso não foi só esse Eumero, né? As fontes falam que isso aconteceu mais vezes. Sim, várias vezes. Os materiais citam muitos exemplos para mostrar como esse padrão se repetia. No Egito tinha Osíris, uma divindade super antiga, mas que também ganhou uma história como se tivesse sido um rei aqui na Terra. Osíris? Isso. Em Roma, a gente tem Rômulo, o fundador da cidade, figura mítica total, né? Mas a lenda dele tem nascimento virginal, ascensão aos céus, coisas que a gente vê em outras histórias depois. Padrões que se repetem, né? Com certeza. E tem mais, né?
o rei Arthur lá na Bretanha, Esopo, o contador de fábulas na Grécia, até figuras mais recentes, tipo Ned Ludd. Ned Ludd, o dos luditas que quebravam as máquinas? Ele mesmo, que provavelmente nunca existiu como uma pessoa só, um líder específico, mas ele virou o rosto do movimento, tratado como uma figura histórica real. Até cultos mais novos, sabe? Os cultos de carga, lá na Melanésia, no século XX. Já ouvi falar. Eles criaram figuras como John Frum, um salvador americano, que ganhou toda uma história, quase uma biografia. Caramba. Então o padrão é claro. E a ideia aqui, baseada nesses materiais, é ver como essa lógica, esse eusimerismo, pode ter funcionado com a figura de Jesus, comparando com esses outros casos. E até com Batman. Exatamente essa é a proposta da análise, pegar esse mecanismo de historicização e ver como ele se aplica ou poderia se aplicar à narrativa de Jesus. Ok. E por onde essa historicização teria começado, no caso de Jesus? Qual o ponto de partida que as fontes apontam? Bom, os materiais destacam um ponto que eles consideram crucial: os textos cristãos mais antigos que a gente tem hoje, que são as cartas atribuídas ao apóstolo Paulo. As epístolas, né? Isso, as epístolas. Escritas ali talvez umas 2 ou 3 décadas depois da época em que Jesus teria vivido. E o interessante, segundo a análise feita aqui, é que essas cartas focam muito num Cristo, digamos, cósmico. Celestial. Como assim cósmico? Uma figura que Paulo conheceu por revelações, por visões, sabe? E por interpretações das escrituras judaicas. O que chama a atenção nessas cartas mais antigas é o que não está lá. O que falta? Detalhes biográficos, não tem menção de onde Jesus nasceu, quem foram os pais, sabe? Não tem os milagres específicos que a gente lê nos evangelhos. Nem os encontros com Pilatos, por exemplo. Nada disso. Não nesses textos mais antigos de Paulo. A autoridade dele, como ele mesmo diz, vinha dessa revelação direta de Deus, não de ter visto ou ouvido falar de eventos da vida de um homem na Judeia. Entendi. Então a imagem inicial, por essa leitura, seria mais etérea, menos pé no chão. Exato. A interpretação que as fontes trazem é que a biografia completa, com Jesus andando pela Galileia, falando com gente específica, ensinando com parábolas, fazendo milagres concretos, isso teria sido construído depois. E é aí que entram os evangelhos. Precisamente. Os evangelhos foram escritos décadas depois das cartas de Paulo, talvez 40, 70, até 90 anos depois da suposta morte de Jesus. E teriam sido eles os responsáveis por trazer essa figura do plano revelatório por cenário histórico da Judéia do primeiro século. É aqui que as fontes usam o termo ficção histórica. Ficção histórica, no sentido de usar um fundo verdadeiro, com lugares reais, gente que existiu, para contar uma história que mistura fatos e, mito. Exatamente essa é a ideia. E as fontes batem muito nessa tecla. Essa técnica não era novidade na antiguidade. Era conhecida, era usada. Os evangelhos fazem isso muito bem. Como? Eles colocam Jesus conversando com figuras que a gente sabe que existiram. Pôncio Pilatos, o governador romano, Herodes Antipas, que o governava a Galileia, Caifás, o sumo sacerdote. Figuras históricas comprovadas. Sim, e situam a história em lugares reais. Jerusalém, Cafarnaum, o Mar da Galileia. Só que, junto com esses elementos históricos, vêm os eventos que são, assim, claramente míticos ou sobrenaturais, né? Tipo, Andar sobre as águas, curar cego com cuspe, multiplicar pão e peixe para alimentar milhares, ressuscitar gente morta e até umas coisas cósmicas, tipo o sol escurecer no meio do dia durante a crucificação. é verdade. E o ponto das fontes, então, é que essa mistura não serve como prova de que tudo aconteceu daquele jeito. Exato. O argumento é que usar esses marcadores históricos era uma técnica narrativa comum para dar peso, para dar credibilidade a uma história que talvez tivesse uma origem mística. Não prova a historicidade da figura central em si. Ah, entendi. É aqui que entra aquela comparação com os quadrinhos que você mencionou. Isso. O documentário usa umas analogias bem fortes. É como ler uma HQ em que o Magneto, lá dos X-Men, destrói a ponte Golden Gate em São Francisco. A ponte existe, é real, mas isso não faz o Magneto existir, né? Claro. Ou ver um filme em que o Hulk está lutando no meio de uma favela do Rio.
A favela existe, o cenário é real, mas o Hulk, bom, continua sendo ficção. Faz todo sentido. A realidade do cenário não transfere realidade para o personagem fantástico. Exatamente. O documentário cita até uma história famosa do Batman dos anos 80, em que ele interage com o presidente Howen. O Howen existiu, foi presidente, mas a presença dele ali na história não torna o Batman uma pessoa real. Entendi a lógica. Usar o real para ancorar o mítico. É uma ferramenta narrativa, então. Uma ferramenta poderosa, segundo a análise. E a comparação com o Batman vai além disso, né? A própria evolução do personagem é usada como um espelho. Ah, sim. A história do Batman é uma loucura, né? Começou super sombrio em 39. Um vigilante quase criminoso. Aí, nos anos 50, foi pra ficção científica, né? Alienígena, viagem no tempo. Totalmente. Robôs gigantes, umas coisas assim. Depois, anos 60, veio a série de TV. Colorida, cômica, pau, zap, virou ícone pop. Quem não lembra? Aí nos anos 70 tentaram voltar um pouco pro mistério. E nos 80, o Frank Miller e outros autores reinventaram ele, um anti-herói sombrio, violento, mais velho, versões completamente diferentes. Uma montanha-russa de versões mesmo. E como que essa trajetória do Batman se conecta com a análise dos evangelhos? As fontes argumentam que a gente vê um processo parecido de reescrita, de adaptação nos próprios evangelhos que entraram na Bíblia. Eles descrevem Mateus e Lucas, por exemplo, usando o evangelho de Marcos, que a maioria dos estudiosos acha que é o mais antigo, como base. Certo. Mas eles não só copiam, eles mudam coisas. Às vezes copiam palavra por palavra, outras vezes eles expandem uma história ou cortam uma parte ou mudam detalhes importantes. Para quê? Para ajustar a teologia deles ou as necessidades da comunidade para quem eles estavam escrevendo. Tem algum exemplo disso? Sim, um exemplo que as fontes citam é quando Jesus chama um coletor de impostos. Em Marcos, o nome dele é Levi. Mas quando Mateus conta a mesma história, ele muda o nome para Mateus. Mateus, o nome do próprio evangelista. Pois é. Uma possível interpretação é que foi uma tentativa de ligar o evangelho diretamente a um apóstolo, de dar mais autoridade, sabe? Mudando um detalhe da fonte original. Interessante essa possibilidade. E o evangelho de João? Ele sempre pareceu meio diferente dos outros três, né? O chamado quarto evangelho. Sim, as fontes destacam isso. Dizem que João tem um tom diferente, mais filosófico, mais teológico e talvez até, usando uma palavra do documentário, meio exagerado nos milagres às vezes. Exagerado como? O exemplo clássico é transformar a água em vinho numa festa de casamento. Um milagre espetacular que só aparece em João. Essa versão de Jesus em João, que é mais divina, mais consciente de quem ele é desde o início, também teria influenciado a imagem geral de Jesus. E talvez até influenciado edições posteriores dos outros textos. É uma possibilidade que as fontes levantam. O ponto principal dessa comparação com Batman é: a figura de Jesus nos evangelhos não é uma coisa só, estática. Tem variações, às vezes até contradições, nos eventos, nos ensinamentos, na própria personalidade. Isso sugere um processo de desenvolvimento da história ao longo do tempo, por autores diferentes, e não um registro único fotográfico, sabe? Entendi. Não é uma foto. É mais um álbum com várias fotos tiradas em momentos e por pessoas diferentes, talvez até retocadas. Boa analogia. E além desses 4 evangelhos do álbum oficial, as fontes falam que existiam muitos outros álbuns circulando, né? É verdade. Outros evangelhos que não entraram na Bíblia. O que eles contam? Contam histórias bem diferentes às vezes. Existem dezenas deles, alguns a gente só tem pedacinhos. Tem os tais evangelhos da infância. Que mostram Jesus criança. Isso. E não é bem a imagem que a gente tem. Nesses textos, Jesus criança às vezes é, meio difícil. Poderoso, mas temperamental. Usa os poderes para fazer passarinhos de barro ganharem vida, mas também para amaldiçoar um colega que esbarrou nele sem querer ou até causar morte de quem o contrariava. Nossa, bem diferente mesmo. E tem outro, o Evangelho de Pedro, que só temos um fragmento. A descrição da ressurreição lá é cinematográfica.
Jesus sai do túmulo gigante, tipo, com quase 150 metros de altura. 150 metros? Pois é, segundo algumas leituras do grego, acompanhado por anjos e pela própria cruz, que flutua atrás dele e fala. A cruz fala: uau, isso definitivamente não entrou para o cânone. O que nos leva à questão: como foi que escolheram quais livros entrariam e quais ficariam de fora? Como se formou esse cânone? Exatamente. E aqui o documentário faz outra comparação curiosa. Compara esse processo de formar o cânone cristão, que foi longo, complicado, cheio de briga, com os fãs de hoje, tentando organizar a linha do tempo de universos de ficção. Tipo os fãs do Batman tentando dizer qual história é oficial, ou os fãs de Zelda pedindo para a Nintendo uma cronologia definitiva. É mesmo? Essa necessidade de organizar, de definir o que vale. No caso cristão, figuras como Ireneu, que foi bispo lá no final do século II, foram chave. As fontes dizem que ele queria unificar a fé, sabe? Criar um conjunto de livros padrão para combater as outras versões do cristianismo que estavam surgindo. Tipo a do Marcião? Isso, como a do Marcião, que tinha a própria Bíblia dele, bem mais curta. Rejeitava o Antigo Testamento todo, usava só um Lucas editado e algumas cartas de Paulo. Então, essa necessidade de definir o que era certo, a ortodoxia, contra o que era errado, a heresia, foi um motor forte para escolher os textos. Entendi. Uma disputa de narrativas, basicamente. E quais teriam sido os critérios para escolher? Por que esses 4 evangelhos, com suas diferenças, e não outros? Boa pergunta. As fontes sugerem que não foi um processo simples, com uma lista de regras claras. Vários fatores pesaram. A popularidade de um texto em certas igrejas, a crença, às vezes errada, de que ele era muito antigo ou escrito por um apóstolo, se ele era útil para ler nas celebrações e, claro, se ele se encaixava com a teologia que estava ganhando força, que estava se tornando dominante. E os que não se encaixavam? Foram sendo deixados de lado. Aqueles que mostravam um Jesus muito diferente ou ideias consideradas perigosas, como alguns textos gnósticos, foram marginalizados, chamados de heréticos e, por fim, excluídos da coleção oficial. Então, juntando tudo isso, a ideia do eumerismo como prática comum, a evolução das narrativas como no Batman, a construção dos evangelhos com marcadores históricos e elementos míticos, a seleção do cânone. Qual é a conclusão que as fontes apresentam sobre o propósito dessas histórias todas? A ideia central que esses materiais trazem é que, olha, independentemente se Jesus existiu exatamente como os evangelhos contam, ou se o Batman é só um personagem, essas histórias cumprem funções sociais e culturais muito importantes. Que funções? Ensinar valores, construir comunidade, dar sentido para a vida, sabe, transmitir tradições, oferecer modelos de como agir ou de inspiração. A força delas, segundo essa análise, talvez não esteja tanto na exatidão histórica, no pé da letra. Mas sim no quê? No poder da mensagem, na alegoria, no arquétipo que elas representam, na capacidade de conectar as pessoas e dar um rumo. Quer dizer que a verdade da história pode estar mais no impacto dela do que na correspondência literal com os fatos. É a provocação que fica no ar, né? As fontes até sugerem que, se essa teoria da historicização de um mito for correta para o caso de Jesus, então o cristianismo conseguiu existir e crescer por décadas focado naquele Cristo mais celestial do Paulo, antes mesmo dos evangelhos com a biografia detalhada existirem. Só com a revelação, sem a história de vida. A figura humana, com a história na Terra, teria vindo depois. Talvez por uma necessidade de dar uma forma mais concreta, mais fácil de se relacionar para aquela fé inicial. Seguindo um modelo, o eumerismo, que já era tipo arroz com feijão no mundo antigo. Uma análise bem profunda mesmo. Vimos como as fontes argumentam que essa fronteira entre mito e história pode ser bem mais fluida do que a gente imagina. E que esse fenômeno, o eumerismo, de dar biografia para mito, era aparentemente comum. Exato. E a análise usou essa história do Batman, cheia de idas e vindas, como uma lente moderna para pensar em como a narrativa sobre Jesus pode ter se transformado. De um conceito mais abstrato, revelado,
nas primeiras cartas de Paulo, para a figura com uma vida detalhada nos evangelhos, décadas depois. Um processo de dar um corpo histórico para ideias fortes, que parece se repetir em vários lugares e épocas. Desde Osíris, Rômulo, até exemplos mais recentes. Fica então uma reflexão interessante para a gente levar. Se essas fontes estiverem certas e se narrativas tão poderosas, que moldam culturas inteiras, não precisam necessariamente de uma base histórica comprovada, literal, para terem todo esse impacto e significado. Isso levanta uma questão fundamental, né? O que a gente realmente busca nessas grandes histórias? É a precisão do fato histórico, a prova documental, ou será que a gente busca o significado, a inspiração, o senso de comunidade, a estrutura que elas dão para a gente entender o mundo e nós mesmos? E como separar uma coisa da outra? Pois é. Como que a gente diferencia o núcleo histórico da construção mítica, quando a própria história parece ter sido tecida com os fios do mito? É uma pergunta desafiadora.